Seguinte, hoje o assunto é cores, tá? Eu tenho certeza que tu vai sair daqui sabendo como utilizar as cores para valorizar a tua imagem, tá? Então, vem comigo. É um conteúdo bem importante, né? As cores têm um peso muito significativo na nossa vida. Pode ser que a gente não note, mas as cores, sim, têm um peso. Aí, quando a gente escolhe, já parou pra pensar nisso? Quando a gente escolhe alguma cor, seja de batom, seja de sombra, tem um porquê por trás, tá? Pode ser que muitas vezes a gente não saiba dizer exatamente assim, por que eu escolhi aquela cor, mas tem um significado por trás. Por exemplo, quando a gente quer, às vezes, usar um pouco na maquiagem, ou deixar a nossa maquiagem mais marcante, ou usar na cor do batom, qual cor que a gente recorre? A gente recorre ao vermelho, geralmente, ou uma cor mais vibrante, né? A gente sai daquele tomzinho do dia a dia e tudo mais, quando a gente quer algo diferente, a gente recorre àquela cor tchan. Então, as cores têm esse peso na vida da gente, a gente escolhe. O interessante é sempre a gente fazer essas escolhas conscientes, né? Porque daí a gente sabe exatamente o que a gente tá passando com aquilo ali, qual a imagem que a gente tá passando e o porquê daquilo ali, e a gente consegue ser mais assertivo nas questões de imagem da gente. Então, quanto mais a gente entender o porquê das escolhas das cores, conseguir fazer as combinações, melhor, porque a gente tende a acertar mais na questão de imagem e tudo mais, tá? E assim, ó, como tu pode ver, eu tô aqui só com a pele pronta, sobrancelha, e eu tô com o olho sem absolutamente nada, nem máscara de cílios, porque a gente vai fazer duas técnicas de olho, tá? Basicamente vai ser o quê? A gente vai fazer, eu vou te ensinar a fazer um olho bem colorido, de um lado, e um outro olho que também vai cor, mas em tons mais neutros. Então, duas opções pra ti. Daqui a pouco, se quiser apostar, se ver ele de uma forma diferente, tu vai ter essas duas opções. Pra daqui a pouco, se tu é aquela pessoa que é gosta muito de cor e tudo mais, mas quer uma opção em algum dia mais neutro, mas não deixar de usar cor de fato, vai ter essa opção também. Se eu sou ao contrário, se tu é aquela pessoa que é super neutro no dia a dia, quer fazer alguma combinação de cor ali no teu olho, mas tem receio e não sabe exatamente como fazer, aí vai ter essas duas opções, pra agradar a todos, tá? Então é isso. E o que eu quero falar, tá? Que é super possível, antes de começar a técnica, é uma técnica super fácil, vai ser basicamente um olho esfumado, vou te ensinar tanto como fazer e como combinar as cores, e aí vai ter duas opções pra tu poder jogar aí e brincar. Mas o que eu preciso falar antes? Que é super possível a gente usar as cores de forma estratégica, que era o que eu tava falando antes pra ti. É muito possível a gente fazer isso, e não só em uma maquiagem, numa ocasião especial, mas sim no nosso dia a dia, né? Aquele dia que a gente quer fazer uma maquiagem um pouco mais colorida, com um toque de cor, mas não sabe exatamente como, enfim. É super possível, tá? Então, se tu já sentiu isso, já ficou na dúvida, se tu é aquela pessoa, assim, que em algum momento já sentiu receio de usar cor na tua maquiagem, sempre aposta em tons muito neutros, não tem problema nenhum nisso, tá? Não é por esse lado. É mais por aquela questão, assim, de que às vezes a gente quer, né, colocar algum toque, algum ponto de cor, ou realmente fazer uma maquiagem mais divertida, enfim, a gente não sabe exatamente como fazer, ou fica insegura, né, tu é aquela pessoa que fica insegura daqui a pouco de usar cor na tua maquiagem. Fica aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar tudo que eu vou te falar aqui, tá? Por que eu digo isso? Porque eu era muito essa pessoa. Lá no início, quando eu comecei a me automaquiar, né, me maquiar, eu sentia muito isso. Eu sempre apostava em tons muito neutros, assim. E, de novo, não tem problema nenhum nisso. Tanto que hoje meu estilo de maquiagem é muito esse, tons mais neutros, é um estilo mais natural, mais casual. Mas não quer dizer que daqui a pouco, em algum momento, eu não queira fazer alguma maquiagem diferente, ou mais colorida, ou enfim, né? E aí que entra a questão de tu saber fazer, porque, né, e saber usar as cores, porque pode ser que não seja muito meu estilo de maquiagem, por exemplo, usar muita cor, né, cor mais pesada e tal. Mas, no momento que eu quiser usar essa maquiagem mais colorida, colocar um pouco de cor, eu vou saber como fazer, entendeu a diferença? Então é importante a gente pelo menos saber o básico ali das combinações, o que vai funcionar ou não, saber uma técnica. A técnica que eu vou te ensinar hoje é essa, super simples, de um olho esfumado colorido e o outro olho bem neutro, também esfumado. É uma técnica fácil de fazer, então tu vai conseguir aplicar. Claro que tu vai poder modificar as cores, enfim, vou te ensinar como fazer isso também.
Mas é importante porque eu sentia muito isso, eu apostava sempre no básico, sempre no neutro, e quando eu queria fazer alguma coisa diferente, quando eu queria uma maquiagem um pouco mais colorida, eu ficava com esse receio, assim, de, como é que eu vou fazer, como é que funciona, ficava insegura de, tipo, mas será que vai ficar interessante? Medo mesmo de colocar cor na minha maquiagem, né? E uma coisa que é importante também a gente falar é que assim, sempre que a gente fala em colorido, ou um olho colorido, ou usar cor de fato na maquiagem, não necessariamente a gente precisa... Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, uma técnica do olho esfumado colorido. E quando eu falo pra vocês, tentem colocar cor na maquiagem pra se ver de uma forma diferente, tudo mais, pra conseguir... se vê de uma forma diferente mesmo, testar coisas, daqui a pouco tu é aquela pessoa que usa sempre os mesmos tons, e aí tu coloca uma cor diferente, tu já descobre, poxa, gostei de me ver dessa forma e tal, e vai ajustando isso, a tua forma de se ver, a tua identidade, enfim, a tua imagem final, né? Maquiagem é muito isso, é muita adaptação. A gente vai mudando, e conforme a gente vai mudando, os nossos gostos também vão, né? Enfim, de cor, de tudo, até de maquiagem, né? Deve mudar, isso deve acompanhar. Então, conforme a gente vai mudando, o nosso gosto de maquiagem, de roupa, enfim, nosso estilo vai mudando. É interessante que isso vá sendo uma coisa que vá acompanhando, porque quanto mais acompanha, mais real é. Quanto mais acompanha realmente teu dia a dia, teu cotidiano ali, o teu estilo, aquele teu momento ali de vida, né, real, mais vai realmente sendo real e significativo. Então, quando sempre a gente fala de cor, não necessariamente precisa, quando a gente tá falando de maquiagem colorida, a gente não precisa associar sempre aquela maquiagem mega colorida lá do carnaval, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque esses dias eu atender uma cliente e ela, eu não gosto muito de maquiagem colorida, porque eu sinto assim que fica muito carnaval. Mas eu disse, mas aí quais as cores que tu usa? Porque não precisa associar aquela maquiagem super colorida com glitter, com tudo. Não, a gente consegue trazer aquela maquiagem com um toque de cor e tudo mais, mas mesmo assim pro dia a dia, mesmo assim de uma forma sutil, tendo cor, mas de uma forma mais real, não precisa ser tão festa, tão carnaval. Então eu sinto muito isso, eu tô dizendo isso porque eu sinto muito isso de pessoas que eu maquio, enfim, conversando com vocês e tal. Esse receio de usar cor, quando eu falo, vamos colocar uma cor, mas vai ficar colorido demais, vai ficar chamativo demais, esse receio. Então vamos desmembrar um pouquinho isso, abrir um pouco a mente, porque assim, não necessariamente a gente vai fazer uma maquiagem colorida e precisa ter muita cor associada, ter vários tons, ter glitter, ser super pesada. Não, a gente consegue colocar pontualmente ali. Eu tô dizendo isso mais pra daqui a pouco daquela pessoa que tem medo de arriscar, colocar uma corzinha na tua make. Tu pode sim ser aos poucos, tudo vai depender do teu estilo aí, do que tu vai querer comunicar, tá? Então vamos à técnica. Eu vou fazer um olho neutro, esse olho vai ser neutro e esse vai ser colorido. E basicamente o que a gente vai fazer? É a mesma técnica, ou seja, é a mesma técnica, o mesmo passo a passo que a gente vai usar, tanto nesse olho quanto esse. O que a gente vai modificar vai ser as cores que a gente vai usar. Então é isso que tu vai perceber de diferente em termos de imagem. Por exemplo, nesse lado aqui eu vou ter, eu tenho a mesma base, eu tenho o mesmo acabamento de pele, eu só vou estar mudando na maquiagem o olho. Então nesse lado eu vou ter um olho super colorido e nesse lado aqui eu vou ter um olho com cor também, porque os tons neutros também são cores, né? Não deixa de ser cor, só que mais de uma pegada mais neutra. E aí a gente vai conseguir identificar o que cada lado, com cada técnica, cada cor que a gente for colocar, vai estar informando, vai estar comunicando, porque tem isso também. Quando eu tenho uma maquiagem, por exemplo, que eu vou fazer aqui desse lado, um olho mais colorido, com cores mais vibrantes, eu comunico uma coisa. Quando eu tenho desse outro lado aqui um olho com cor também, porque os tons neutros são cores, né? Eu tenho cores mais fechadas, cores mais neutras, eu comunico também alguma coisa. Comunico coisas diferentes, mas eu comunico. Então é importante a gente saber isso. Quando a gente usa um olho colorido com cores X lá, a gente vai estar comunicando isso, né? Quando a gente usar tons mais neutros, enfim, a gente vai estar comunicando outra coisa. Então eu vou partir para a técnica e aí a gente vai vendo real o resultado depois final, mas vocês vão ver que é bem notório como transforma a maquiagem. É a mesma técnica, ou seja, o mesmo passo a passo que a gente vai usar, mas dá super diferença lá no resultado final, ou seja, dá diferença na tua imagem lá final. Tu vai ver que de um lado eu vou ter um olho mais vibrante, mais divertido, mais aberto, do outro lado eu vou ter
um lado um pouco mais contido, um pouco mais formal, uma maquiagem que sim dá pra usar em mais ocasiões por ser mais neutra, tá? Então tem cada lado vai ter suas características aí, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar, sempre eu começo assim, né? Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra perto de mim pra vocês conseguirem enxergar. Eu vou colocar em toda a minha pálpebra móvel um corretivinho, pra quê? Pra pigmentar as minhas sombras, tá? Tipo, não adianta a gente querer que a nossa paleta super pigmente, ela tem que pigmentar, logicamente, mas não adianta a gente querer também que dure muito ou super pigmente se a gente não usa técnica envolvida. Então tem um porquê de cada passinho, de cada coisa que a gente faz. Usar o corretivo ou usar um primer para essa região aqui, de toda a pálpebra, ajuda muito na fixação. Ó, um corretivo mesmo, tá? O mesmo corretivo que eu usei até aqui na maquiagem pra dar uma iluminada. E aí, pincel chanfradinho. E aí eu só venho, ó, isso aqui eu sempre faço toda vez que eu mostro pra vocês alguma técnica de olho, enfim. Eu sempre faço isso, né? Porque ajuda muito, tanto na pigmentação, agora uma esponjinha, poderia vir com o dedo também, ajuda tanto na pigmentação dessa sombra, quanto na durabilidade, né? Porque aí é aquela premissa de que a gente tá selando alguma coisa. Eu tenho um produto ali em creme, ou seja, o meu corretivo, e aí eu vou vir com a minha sombra, que é um produto em pó, e aí eu faço essa selagem. E aí eu consigo ter maior pigmentação dessa minha sombra e também maior durabilidade dela, né? Eu vou estar fazendo essa selagem. Do outro lado, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Dou só essa esfumadinha aqui, rentezinha, raiz também. Isso é uma técnica interessante para quando a gente quer dar aquela marcada na sobrancelha. Tá vendo a diferença de um lado pro outro em termos de sobrancelha? Em termos de sobrancelha que eu digo assim, como essa minha base tá muito mais marcada que essa aqui, e aí, consequentemente, a minha sobrancelha acaba destacando mais, porque eu faço aquela delimitação. Eu posso fazer essa delimitação, já tô falando outra coisa, que eu já tô botando mais conteúdo no meio, você sabe que eu não me aguento. Mas, ó, eu posso fazer tanto essa delimitação em cima, quanto aqui nas laterais também. Mas aqui nesse caso, como eu já tô com a minha pele toda pronta, a gente vai fazer só a técnica de olho, eu vou fazer só essa delimitação aqui embaixo e aí só isso aqui já vai me ajudar muito na pigmentação da minha sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não é porque a gente vai usar cores diferentes, né, que a gente vai deixar de fazer isso, não. Isso é sempre importante. Sempre que tu tiver uma sombra envolvida, que tu quiser maior durabilidade, né, aquela maquiagem, daqui a pouco tu fez um olho lá de manhã, quer que dure o dia inteiro lá, né, sempre faz esse truque. Ou usa um primer de fixador de sombra, tem que ser um produtinho específico, um primer específico, ou um corretivinho assim que nem eu tô usando, tá? Já ajuda muito, muito na fixação dessa sombra, já faz bastante diferença. E aí, pincelzinho chanfrado. E também dá muita diferença quando a gente tem essa delimitação aqui na sobrancelha. Vou esfumando e aí depois disso, depois de dar essa delimitada, eu venho com o meu pincelzinho, com a minha esponjinha. Poderia ser com o dedo também, que fica mais fácil pra ti. Eu gosto dessa esponjinha menorzinha assim, ó, que ela encaixa bem nessa região. Mas poderia ser a grandona também, eu gosto mais dessa pequenininha porque ela encaixa bem nessa região do olho aqui, ó. E aí não atrapalha nada no restante da minha pele, enfim, alguma outra coisa que eu tenha deixado pronta já. Tá? Ó, feito isso, temos uma pálpebra pronta para receber qualquer técnica de maquiagem, tá? Qualquer técnica de maquiagem, a gente tem uma pálpebra pronta. Assim como a gente prepara muitas vezes a pele da gente para receber a base ou enfim, para conseguir um efeito que a gente queira, quando a gente fala em maquiagem do olho, também é importante a gente ter essa noção, que é importante a gente preparar essa região para receber realmente a sombra, tá? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou começar de fato o passo a passo em termos de cor. Eu vou usar, basicamente, uma paletinha de contorno e uma paletinha de sombra, bem assim, ó, bem coringa, sem muitas variações de cor, mas você vai ver que isso já é mais do que suficiente. O que eu vou fazer? O que eu vou usar
como parâmetro em termos de cor para me ajudar. Quem já acompanha aqui há um tempo já sabe muito que eu falo e uso muito uma ferramenta que é o círculo cromático. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela rapidinho, que é essa ferramenta aí basicamente, ó, vocês estão vendo? O que acontece? Eu poderia ficar horas aqui falando pra vocês do porquê que isso funciona, como existe e tal, mas é basicamente o que? A gente tem esse círculo, e nesse círculo a gente tem as cores, e a gente tem vários tipos, a gente tem diferentes variações de composições que a gente pode fazer dentro dessas cores. Essa ferramenta é muito legal quando a gente tem dúvida com relação que cor combina com o quê, né? Eu gosto de colocar o combina entre aspas, porque essa questão de combinar é muito relativo. Mas assim, daqui a pouco se é uma pessoa que se sente muito insegura com relação ao que tu usa dentro da tua maquiagem, em termos de cor, tu pode recorrer a essa ferramenta. Porque a gente tem várias formas e combinações possíveis e que ficam legais em termos de cores. Ó, quer ver, por exemplo, uma composição que é interessante é esse tipo de composição aqui, ó. Uma harmonia análoga, tá? E o que acontece com essa harmonia? Ela é basicamente a combinação de cores que estão uma do lado da outra. Então, daqui a pouco, se tu quer fazer um olho colorido, mas tu não sabe, daqui a pouco se tu quer usar um rosa com azul, um verde com laranja, tu fica assim, poxa, mas será que essas cores combinam? Tu pode recorrer a essa ferramenta, só digitar no Google, enfim, em qualquer lugar que ela vai aparecer pra ti. E aí tu tem vários tipos de harmonias possíveis. A gente tem complementar, a gente tem análoga, que é essa aí, a gente tem várias outras, mas eu gosto dessas da complementar, que geralmente é o quê? Uma cor oposta ao círculo ali, né? Então, por exemplo, se eu fosse escolher o rosa, eu ia estar pegando o verde lá do outro lado. Então, são combinações que daqui a pouco tu vai dizer mais rosa com verde, mas depois combinando vai funcionar. Então, é uma ferramenta que te ajuda muito a visualizar isso e tu não perder muito medo. E também tu tem a ciência do que tu tá fazendo. Poxa, eu tô fazendo uma composição tal, então eu sei que vai funcionar. O que eu tô usando é como base uma ferramenta de combinação de cor. Então, o que a gente vai usar nesse olho, desse lado colorido que a gente vai fazer é basicamente uma harmonia análoga, que é o quê? Cores que estão uma do lado da outra ali no círculo. Então a gente escolhe geralmente de 2 a 3 cores ali também para não virar muito uma salada, né, de cores. Mas é o que a gente vai fazer agora. As cores que eu vou usar são basicamente aquelas ali, tá? É o rosa e o laranja. Em algum momento, se eu achar necessidade, daqui a pouquinho eu pego o amarelo. Mas eu acho que a gente vai basicamente usar o rosa e o laranja, tá? Que são cores... Deixa eu voltar pra mim. Oi. Que são cores que funcionam muito bem entre si, tá? E são cores que funcionam muito bem, assim, qualquer tonalidade de pele, são cores bem democráticas. Assim, claro que vai depender da tonalidade. Quando a gente fala rosa, que nem eu mostrei no círculo, né? Tem tons, tem variações daquele tom. Então tudo vai depender muito disso. Mas eu gosto de mostrar sempre essa ferramenta para mostrar que tem um embasamento por trás. Quando a gente escolhe assim da cabeça, vou pegar tal coisa, é muito complicado a gente sentir segurança, né? Então por isso que é importante, tanto nessa parte conceitual, quanto nessa parte técnica, a gente ter esse embasamento. Buscar realmente saber passo a passo como faz para que aquilo ali, né, provavelmente já foi testado, provavelmente a gente já sabe como vai funcionar a técnica que eu tô te mostrando aqui de como fazer o olho, é validada. Então, tem um porquê por trás, tem uma técnica envolvida, porque vai dar certo. Se a gente tira, assim, às vezes muito de cabeça, e quando a gente fala de imagem, pra gente conseguir realmente ter noção do que a gente tá fazendo ali e entender o que a gente tá fazendo e comunicar o que a gente quer, é importante a gente saber o porquê das escolhas. E quando a gente tem esse tipo de ferramentas que ajudam a gente a fazer esse tipo de escolha, é melhor. Porque aí eu sei que tipo de combinação eu tô fazendo. Eu tô fazendo um olho colorido, mas que olho colorido? Por que a escolha das cores? Por que eu quero rosa, o laranja? Porque eu quero tons um pouco mais abertos, um pouco mais divertidos, tá? Para esse lado, entendeu? E por que a combinação desses dois? Porque eu tô fazendo uma composição análoga, uma harmonia análoga dentro do círculo cromático. Então tem um porquê das coisas. É claro que a gente falando em automaquiagem, a gente não precisa saber a fundo. A gente precisa saber o que vai fazer sentido pra gente na rotina da gente automaquiagem.
Então, por isso que eu gosto muito de trazer essa ferramenta, porque essa ferramenta do círculo cromático, porque ela é muito prática. A gente olha, ele bate o olho e já sabe, isso aqui vai combinar com isso aqui, eu vou fazer uma composição tal. Então, tem essas duas harmonias, que é a análoga e a complementar, são super fáceis de fazer. Depois que tu entende como funciona realmente, isso eu até explico no meu curso de automaquiagem, tá? Certinho essa questão de combinações e tal. E aí lá é super, super bem completo. Então, se quiser mais informação, é só clicar no link ali na bio, tá? Que tem tudo explicadinho sobre o curso online. Mas eu gosto de explicar isso para que tu realmente tenha liberdade depois de escolher e não ficar inseguro, porque eu posso chegar a dizer pra ti aqui, combine tal cor com tal cor. E aí, na hora que tu for reproduzir na tua casa, daqui a pouco tu não gosta da cor que eu vou te falar aqui. E tu quer criar, botar a tua técnica ali, tu quer colocar a tua personalidade dentro daquela maquiagem que eu ensinei. E aí tu vai ficar inseguro ou não vai fazer porque não é exatamente a cor que tu gosta, entendeu? Eu gosto de ensinar realmente a base para vocês terem essa liberdade de depois fazer as escolhas, que nem eu falei. Eu usei o círculo cromático, vamos usar essas cores aqui. Mas daqui a pouco, se quiser fazer uma outra combinação, usando a mesma técnica, usando o mesmo passo a passo, usando as cores que te interessar, tudo bem, entendeu? Acho que é isso que é automaquiagem real e isso que dá a liberdade, né? Não adianta só te ensinar a técnica e combina isso com isso, mas e na hora que tu quiser fazer diferente, né? Então, é importante tu entender bem o porquê. Então, a gente vai usar basicamente 3 tons dos dois lados, tá? Eu já expliquei esse lado aqui, mais colorido, que a gente vai usar mais o laranjinha e o rosa e um tonzinho de marrom. E desse lado a gente vai usar 3 tons de marrom, tá? O marrom, o lado neutro, a gente vai fazer basicamente tons de marrom. Não são porque são tons neutros que não são cores, bem pelo contrário, né? O marrom é como se fosse o preto, que sempre que a gente fala lá na nossa roupa, né? Que tem aquele pretinho básico, aquele vestidinho preto básico, aquela blusa preta básica. O marrom faz essa vez dentro do mundo da maquiagem, da automaquiagem. Quando a gente quer recorrer a tons mais neutros, uma maquiagem em tom neutro, usando cor, né? Ainda e uma técnica envolvida, a gente pode usar tons de marrom. Quanto mais clarinho e mais for um tom de transição, mais neutro vai ficar. Quanto mais a gente pesar nesse marrom, mais forte vai ficar e mais o marrom realmente vai aparecer e vai vir como cor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, tanto de um lado quanto o outro, sempre dá essa cuidada para que isso aqui não aconteça no momento que tu for começar, de fato, a vir com a sombra ali, tá? Sempre dá essa esfumadinha para não ter essa marcação. Porque se tu fizer o teu olho e vir aqui com a sombra e tiver essa marquinha aqui, e tu selar o olho dessa forma, já era, vai ficar aquela marcaçãozinha ali. Então a gente sempre esfuma bem. Eu vou vir agora com uma cor, um marrom de transição que a gente chama. E eu vou usar ele tanto deste lado quanto esse. Mas, Manélia, não é um olho colorido, por que eu vou usar um tom neutro de marrom? Porque independente da técnica, é importante a gente ter essa transição. Pensa só, eu vou ter um olho super colorido aqui, né? Eu vou usar tons de rosa e laranja. Não tem como eu pegar e simplesmente jogar o rosa aqui e esperar que eu consiga uma transição bonita, né? Quando a gente tá falando de olho esfumado, a gente precisa dessa transição. A gente precisa dessa transição de cor entre o rosa, o laranja, enfim, que eu vou usar, para o tom da minha pele aqui, esse tom que a gente colocou corretivo. Então, a cor que vai fazer essa vez é o tomzinho marrom de transição. Então, eu vou usar primeiro ele. Por que eu escolhi esse tomzinho do contorno aqui da minha paleta? Porque quando, sempre que a gente quiser trazer mais harmonia para nossa maquiagem, tudo que a gente usar cores semelhantes, né? Por exemplo, se eu usar o mesmo tom do contorno aqui daqui a pouco para fazer um côncavo, o tom do blush para dar um detalhe no meu olho, enfim, tudo que a gente trouxer de informação da pele pro olho, a gente consegue mais harmonia em termos de cor. E isso é interessante. Então eu já vou usar a minha paletinha mesmo de contorno, fora que a gente consegue multiplicar um produto, né? Um produto que teoricamente é para fazer, eu usaria para fazer o contorno, eu consigo usar também como sombra, então isso é interessante. Então eu pego um pouquinho aqui, desse produto, tiro o excesso, venho aqui no meu côncavo, dou batidinhas primeiro, e aí eu vou basicamente esfumar. E aí eu vou me preocupar agora, tanto de um lado quanto do outro, tanto de um lado como do outro, só de deixar esse marronzinho bem esfumado, tá? Lembrando que é um olho esfumado, um olho esfumadinho, tá? Então a gente vai basicamente marcar côncavo e esfumar, marcar côncavo e esfumar. E aí o que vai dar essa transição de cor pra gente vai ser a quantidade de vezes que a gente vai estar esfumando, realmente o quanto a gente vai se dedicar a esse olho esfumado, tá?
O importante é estar bem esfumadinho agora, olha só, como já dá diferença, já deu profundidade pro meu olho, né? Não me preocupo com a pálpebra móvel agora, porque depois a gente vai vir com outra cor em cima. Então, nesse momento, eu só me preocupo realmente em esfumar. Desse outro lado, que vai ser o lado mais neutro, eu também vou usar esse tomzinho marrom de transição, que ele também vai me ajudar. Tá? Ó. Marco e esfumo. Tá vendo? Marco e esfumo. Pega um pouquinho. É interessante que esse tom de marrom seja bem clarinho. Se eu chegar já aqui com um tom super pesado de marrom, vai ser mais complicado. É realmente um tom de transição. Então, é aquele tomzinho bem coringa que a gente vai usar mesmo só para conseguir essa transição do meu esfumado. Eu já começo com ele agora. Ele é a base do meu olho. Tá? Isso faz parte da preparação do olho para receber a técnica, tá? Também é uma parte da preparação do olho. Toda aquela parte que a gente fez ali de colocar o nosso corretivo, enfim, para que a pálpebra, né, preparando a pálpebra, esfumando depois o corretivo e tudo mais, tudo isso é preparação. E esse passinho de transição também é muito isso, tá? Faz muita diferença depois no resultado final. Então, fiz isso aqui em toda a região da pálpebra, marcando o côncavo, esfumando. Olha a diferença que já deu profundidade pro meu olho. E agora eu vou fazer embaixo também. Eu só vou mudar o pincelzinho, pegar um menor, para que se encaixe melhor aqui nos cílios inferiores, aqui, ó. Mesmo tom, peguei o mesmo tom, tá? E agora eu venho aqui, com a mãozinha bem leve e faço essa conexão aqui, tá? Sempre trazendo pra cima. Nunca trazendo reto ou trazendo pra baixo, esse esfumado. Sempre pra cima. Tá? Como se fosse em direção ali ao finalzinho da sobrancelha da gente. E aí, olha só, cada passo tem sua importância. Olha a diferença que já tá ficando desse olho para aquele ali, tá? Mesmo passo a passo, a gente vai ter resultados diferentes, vai usar cor em momentos diferentes, mas a gente até aqui faz o mesmo passo a passo, tá? Que vai mudar mesmo, tu vai ver que a técnica vai ser a mesma pros dois olhos. Que a gente vai mudar realmente vai ser as cores que a gente vai estar usando. O outro lado, agora a gente vai começar com as cores. E o que eu vou fazer? Vou começar esse lado colorido com o meu laranjinha, tá? Lembrando que a gente escolheu, né, essa cor lá em função do círculo cromático e tudo mais. E aí eu venho aqui com o meu laranja, quase que eu pego rosa. Com laranjinha, tira um pouquinho, olha como é pigmentado. Tem isso também, né? Importante quando a gente fala em trazer cor para nossa maquiagem, buscar produtos, né, paletas, sombras bem pigmentadas. E aí o que eu vou fazer de novo? Só venho, marco o meu côncavo, tá vendo? Só venho marcando o meu côncavo. E aí eu venho esfumando, movimentos circulares, vai e volta, ó. E aí eu vou criando o esfumado, olha aqui. Só que eu já tenho um olho bem laranjinha. Tirei o excesso, eu gosto de fazer isso, tô com minha toalhinha aqui, ó. E aí eu tiro o excesso do pincel, pra gente também não ficar esfumando, que se daqui a pouco eu não tiro, como a sombra é muito pigmentada, se eu não tiro o excesso de produto do meu pincel, eu vou daqui a pouco subir no meu esfumado muito aqui pra cima. E a gente não quer isso, a gente quer que seja essa transição, ó. Tá vendo? A gente quer essa transição, a gente não quer que o esfumado termine lá na base da sobrancelha, a gente quer a transição. Tá? Ó, tem um olhinho esfumado. Tá? E é isso aqui. Por enquanto, neste olho. Esfumei bem, é isso aí. Esfumo nos cantinhos também. E agora eu vou pro outro olho. Pra gente ver bem real como é passo a passo. Que é basicamente a mesma técnica. Só vai mudar as cores. Agora eu venho pro lado neutro, um segundo tomzinho. Mais clarinho não, um pouquinho mais escuro que o outro tom de marrom, aquele que eu usei pra fazer a transição. Mesma coisa. Coloco aqui. Marco o meu côncavo e esfumo. Tá vendo? Movimentos circulares, não tem regra. O olho esfumado é o olho mais fácil de fazer. E é um dos que dá mais efeito, assim. O olho esfumado não tem erro. Quando você tiver em dúvida, que técnica que eu uso e tal, que é uma técnica simples, fácil, que dá efeito, é o olho esfumado. Ó,
tá? Temos um olho esfumado. Agora vamos para o outro lado de novo. E agora eu vou vir com o tom rosa, tom rosinha bem, cheguei. E aí eu vou vir com ele em toda a minha pálpebra móvel, que essa parte aqui ainda tá mais branquinha, tá? E aí, por enquanto, eu só venho carimbando. Olha que bonito que fica. É aquele tipo de combinação, por isso que às vezes a gente não pode ter muito medo também. Daqui a pouco você vai dizer, ah, mas comigo não combina o rosa com laranja e tal. Tudo bem, vai, aposta nas cores que tu gosta ali, faz a tua combinação. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, a gente às vezes fica rosa com laranja, será que vai dar certo? Sabe? E dá certo. É muito, às vezes, a gente tendo medo de fazer as combinações, é muito mais o medo falando de, bah, será que vai dar certo? Do que realmente a gente testando e vendo se curte ou não, sabe? Eu acho que isso é bem importante. A gente primeiro testar, que nem eu falei, vai tendo embasamento, o que a gente fez, por que a gente escolheu essas cores, né? É importante a gente ir identificando isso. Tem um porquê das escolhas dessas cores. E aí, só pra dar uma esfumadinha maior, eu vou voltar com um tomzinho de laranja, bem pouquinho, e vou dar só mais uma esfumadinha aqui, ó. Pra dar uma reforçadinha nesse tom. Olha que bonito que fica. O olho esfumado, o segredo é, a gente não vê exatamente onde uma cor começa e a outra termina, tá? Já tem um olho colorido, este é um olho colorido. E tu não precisa, que nem eu te falei, tu não precisa ter exatamente a marcação de um tom ou outro, entendeu? Diferente, nesse olho esfumado, no caso, né? Se a gente tem alguma outra técnica, por exemplo, cut crease, que é realmente um recorte, algo marcado, tudo bem, aí outros 500. Mas no olho esfumado, que é uma técnica simples e que é fácil de a gente colocar uma cor, a gente não precisa ter exatamente aquela marcação, a gente pode fazer um esfumado lindo com de 2 a 3 tons fortes ainda e conseguir um olho interessante, com cor, vibrante e tudo mais, mas ainda assim sem ser aquele olho carnaval, sabe? Ó, agora a gente vai vir com o terceiro tom de marrom no olho neutro, que é esse tom um pouco mais fechado, tá? E aí esse tom aqui realmente é o que vai caracterizar esse olho aqui real. Ó, tá vendo que ele é bem mais fortinho? Então eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado, só vou colocando ele em toda a região da minha pálpebra móvel. Mesma coisa que eu fiz com o rosa aqui desse lado, tá? E aí eu venho depositando toda a pálpebra móvel. Depois eu me preocupo em esfumar certinho as bordinhas e tal. Mas tá vendo que tu não vê a transição de cor aqui, tu não vê aquele tom super pesado, porque eu tenho cores, ó. Deixa eu ver se eu mostrei certinho pra vocês o tom. É esse aqui, tá? Agora eu vou pegar mais um pouquinho, porque ele é bem pigmentado, ó. E aí eu venho colocando toda a pálpebra móvel e depois eu venho esfumando. Tiro o excesso do pincel, do produto que estiver ali no pincel, e venho esfumando isso. Tons de marrom, eu tenho 3 tons de marrom aqui, tá? Muitas vezes a gente fica assim, ai, como é que faz o olho esfumado? Sempre fica marcado o meu olho esfumado, mas muito tá aí, essa questão da transição, de trabalhar realmente essa transição dos tons. Quanto mais a gente tiver tom sobre tom, mais a gente não consegue identificar ali onde começa e termina uma cor, e aí é isso que torna interessante esse olho, tá? Agora vamos pra parte de baixo. Embaixo eu vou usar, nesse olho aqui, um laranjinha, tá? Mas poderia, enfim, ser... Ó. A gente poderia usar vários outros tons, mas assim... vários outros tons e em vários pontos específicos do olho. Mas como é uma técnica simples, um olho esfumado simples, a gente vai realmente fazer, não vai perder efeito, vai continuar tendo efeito na maquiagem, mas a gente vai seguir com técnica simples. Então, ó, só coloquei meu marronzinho não, meu laranjinha ali embaixo, tá? E agora no outro olho neutro, eu vou passar esse tom de marrom um pouquinho mais forte, que é o último tom que a gente usou, tá? Bem rentezinho os meus cílios inferiores aqui, tá? Isso aí, olha só como já ficou um olho mais fechadinho, mais expressivo. Gosto de tirar também o excesso do pincel,
de produto. Pronto. E agora, pra finalizar tudo mesmo, tanto num olho quanto o outro, eu vou fazer o quê? Vou voltar com o meu tom de transição lá do início, que é esse tomzinho aqui. Só pra dar aquela esfumada final nas bordinhas, tá? O segredo tá aqui no olho esfumado. Esfumar bem essas bordinhas aqui, tá? E por último, mas não menos importante, a parte de iluminação desse olho. É importante a gente sempre, a gente poderia deixar assim e passar a máscara de cílios e tudo mais. Se a gente quer dar mais acabamento, é importante a gente iluminar. E aí eu vou iluminar, o que é iluminar? Pegou uma sombra cintilante, mais clarinha, ou não vou pegar uma com um tom assim que tenha muita cor, porque realmente eu quero deixar pontos neutros nesse olho quanto nesse e deixar só as cores que a gente usou aqui como diferencial dessa técnica, tá? E aí pode ser uma paletinha de sombra cintilante, né, que eu tô usando aqui, ou pode ser um iluminador, enfim, tá, que tu tiver. E aí eu ilumino toda essa parte aqui embaixo da minha sobrancelha, bem rentezinho. Olha como dá acabamento dessa iluminada. É realmente aquela maquiagem trazendo lá a técnica do maquiador pra automaquiagem, ó. Tem coisas que a gente já se perguntou assim, de tipo, poxa, por que eu não consigo fazer esse acabamento em casa, me automaquiando? Porque tem técnica envolvida, ó. Então olha como já dá diferença. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então são detalhezinhos que são importantes, né? É a parte técnica. E a parte técnica, eu vou te ser bem sincera, sozinha ela não vale muito de nada. É importante a gente saber o porquê das coisas, identificar, ter o estilo e tudo mais, porque senão a parte técnica, tu pode, é que nem eu te falei, eu poderia simplesmente chegar e falar, faça uma combinação de cor assim, 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 assado. Só que aí na hora que tu quisesse fazer, como eu tô explicando automaquiagem aqui, eu tenho que explicar para que tu consiga reproduzir na tua casa, independente da cor, consiga ter a liberdade, entenda de fato como as coisas acontecem, uma parte técnica acontece, para que tu consiga reproduzir. Se tu for reproduzir tanto esse olho quanto esse, que é a mesma técnica, eu digo, tanto em termos de cor ou o que for, se tu reproduzir esse passo a passo com as cores que tu quiser, tu vai ter o efeito que tu quer com esse passo a passo, entendeu? Então é isso que vale. Agora eu vou só terminar, complementar esse esfumadinho aqui, ó, colorido. Agora eu acho que sim. Agora tá como eu queria. É sempre bom a gente dar essa ponderadinha assim, tá? Dar uma olhada se tá ok o esfumadinho, enfim, principalmente quando a gente tem um olho muito colorido. Quando a gente tem tons de marrom é mais fácil, tu viu? A gente conseguir fazer entrar um tom no outro. Quando a gente tem um olho mais colorido, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. Agora vem com máscara de cílios. Então é muito importante a gente ter esse senso de que, ó, eu expliquei aqui como funciona, eu expliquei passo a passo, eu expliquei que tu pode recorrer lá à ferramenta do círculo cromático para escolher as cores que tu quer e fazer esse passo a passo. Então isso que funciona pra mim, sabe? Isso que é didático. Eu tento sempre trazer esses conteúdos pra vocês dessa forma, assim, para que tu consiga realmente reproduzir na tua casa aí, com os produtos que tu tiver, com as cores que tu quiser, né? Que a gente tá falando em cores pra valorizar a tua imagem. Então pega as cores que realmente tu gosta de usar, que tu te sente bem, que tu acha que combinam contigo, porque essa questão de combinar é bem relativa, né? Então que tu gosta, que tu se sente bem usando, e é isso. E também para daqui a pouco, quando quiser testar combinações novas de cores, né? Tu perde aquele receio, porque tu tem o embasamento ali de uma ferramenta que foi feita para isso. Então, olha a máscara de cílios como já dá diferença. Eu vou passar só uma camadinha aqui pra gente dar acabamento pra esse olho e a gente ver real o efeito de um lado pro outro. Mas já dá pra ver bem, né? Já dá pra ver bem que a gente tem um olho que comunica uma coisa e a gente tem um olho que comunica outra coisa. Então, pra gente ver. Às vezes a gente pensa, eu vou usar uma cor, não sei exatamente por quê, mas tem um porquê. Ou porque naquele dia tu quer alguma cor um pouquinho, alguma maquiagem mais neutra, ou se tu quer alguma coisa com relação a alguma cor, é porque tu quer algo mais colorido naquele dia, enfim, tem um porquê.
Passo também nos cílios inferiores para dar acabamento. A gente maquiou ali embaixo também, né? A gente fez um esfumado ali embaixo, a gente colocou cor ali, então é importante a gente também dar acabamento pros cílios nessa região. Ó, só dou uma ajustadinha aqui, tá? E a escolha do batom, porque agora eu fiquei pensando, né? Eu, no caso aqui, tô com a maquiagem de uma cor de cada lado. Mas, logicamente, que tu vai escolher. Eu tô fazendo aqui só pra gente ver real a diferença. Mas, a escolha do batom também, né, gente? Tudo que eu tô usando pra falar de cores aqui com vocês, uma técnica de olho. Mas, tudo... Na maquiagem a gente escolhe cores, né? Quando a gente vai escolher a cor do nosso blush, quando a gente vai escolher o tom do nosso iluminado, quando a gente passa o nosso contorninho, tudo são cores, né? Então, quando a gente escolhe a cor do batom, então tudo isso influencia, que eu tô usando uma técnica de olho, mas para mostrar bem real para vocês essas questões de cor. E as possibilidades são infinitas. Por exemplo, se eu tô com esse olho mais neutro aqui, uma maquiagem, se eu tô com os dois olhos nessa pegada mais neutra, eu posso apostar na cor que for, num batom mais nude, num batom vermelhão, pra daí dar o toque real mais de cor pesado no meu look, na minha maquiagem, né? Ou se eu tô desse outro lado, se eu quero compor com um tomzinho mais rosinha pra tentar uma harmonia aqui entre o meu olho e o tom da minha boca, enfim. Ou se eu quero dar uma neutralizada na boca, usando um tom mais de nude, um tom mais próximo do tom da minha pele, pra deixar o olho destacar. Então, são tudo escolhas que a gente vai fazendo e vai fazendo diferença no resultado final, tá? Aqui eu fiz só o olho pra vocês, então olha só. Quando eu tenho esse olho aqui, eu tenho uma maquiagem. Eu tô com a mesma pele, que eu já falei pra vocês no início do vídeo. Eu tô com a mesma pele e tudo, tá? Só vamos mudar, só mudamos o olho aqui. Aqui eu tenho uma maquiagem, falando em termos, né, de tudo, a maquiagem completa. Eu tenho uma maquiagem mais neutra, eu tenho aquela maquiagem que eu consigo usar em milhares de situações, ela mais democrática, digamos assim. Aquela maquiagem que tu tá em dúvida, aposta no esfumadinho marrom, porque é um clássico. É neutro, vai combinar com qualquer cor de roupa, enfim, tu não vai ter muito receio, mas tu vai estar usando sim cor, porque o marrom é uma cor. Mas eu quero dizer que é algo mais neutro. Se eu quero algo mais colorido, ó, eu tenho esse olho mais colorido. Tons que a gente usou, o tomzinho de marrom de transição, rosa e um laranja. E o cintilantezinho pra esfumar, né, pra dar essa iluminada. Mas aqui eu tenho uma outra maquiagem. Eu tenho um tom mais alegre. Tá vendo que aqui, ó, até o rosado do meu blush conversa mais e mostra, aparece mais? Porque eu tenho tons aqui de harmonia. Por exemplo, eu usei um tom rosado no blush. Então, esse tom rosado aqui do meu blush com o meu olho aparece mais, porque eu tenho combinações aqui. Aqui eu já não vejo tanto isso, entendeu? Eu não vejo que isso se destaca tanto. Então, aqui eu tenho uma comunicação, aqui eu tenho uma maquiagem, aqui eu tenho uma informação, né? Eu tenho algo mais neutro, algo um pouco mais neutro, um pouco mais... que realmente, um pouco mais casual, digamos assim, porque vai circular por várias ocasiões, é aquela maquiagem que tu pode usar assim, que é muito democrática, né? E essa aqui já é uma versão mais colorida, uma versão mais enérgica. Não tô dizendo que daqui a pouco, claro que tudo vai depender do teu estilo. Daqui a pouco a tua realidade é esse tipo de maquiagem no dia a dia, né? Tá tudo certo. Mas eu tô querendo dizer que o seguinte, todas as maquiagens a gente pode usar em diversas situações e ocasiões. Vai depender muito do teu estilo, da tua personalidade, do que tu vai querer comunicar. Mas o que eu tô querendo falar aqui é com relação às cores. Olha a diferença que eu tenho aqui. Eu tenho cor aqui, eu tenho cor aqui. Mas aqui eu tenho tons neutros, tons de marrom, e aqui eu tenho a cor mesmo, o colorido, o laranja, o rosa. Então dá diferença no resultado final da nossa maquiagem. Então quando a gente escolhe, é importante a gente saber o que a gente quer de fato. Eu quero algo mais colorido, eu consigo fazer algo colorido, mas não precisa ser aquele colorido do super carnaval. Eu consigo fazer um colorido que ainda consigo usar no dia a dia, daqui a pouco, enfim, para alguma outra ocasião, mas eu consigo sim trazer o colorido. Se eu quero um olho um pouco mais neutro, usar um pouquinho de cor, sair só daquele marronzinho de transição, usar um marronzinho mais forte, uma cor um pouquinho mais forte,
eu posso usar tons diferentes de marrom. Poderia colocar o preto aqui também para deixar esse olho ainda mais pesado. Então, são cores diferentes que comunicam coisas diferentes. Quando eu tenho tons de marrom, tons mais fechados, tons mais frios, eu comunico uma coisa, que este lado aqui basicamente está comunicando. Quando eu tenho tons mais abertos, misturas de cores mais coloridas, de fato mais abertas entre si, eu tenho outra coisa. E muda completamente, o resultado também impacta todo o resultado de toda a minha pele. Eu tô com a mesma construção de pele, mas aqui eu informo uma coisa e aqui eu informo outra coisa, tá? Mesmo passo a passo, mesma técnica, a mesma quantidade de passo a passo. Eu vou fazendo um olho, vou fazendo outro, só pra mostrar pra vocês. Mesma quantidade de tons de sombra, né? Só mudei realmente os tons. E dá diferença no resultado final, né? Aqui eu tenho uma imagem aqui, minha imagem valorizada por essa composição de cores, e aqui a minha imagem é valorizada por essa composição de cores. E comunicam coisas diferentes. Então, cabe a ti saber usar em que momento o que vai comunicar o que tu quiser, enfim, em que momento que tu acha que esse look, essa maquiagem vai comunicar o que tu quer naquele momento, em que momento é esse aqui, ou daqui a pouco colocar cores que te agradam mais ali, mas nesse mesmo passo a passo, nessa técnica, né? Enfim, as escolhas são tuas. Estou aqui pra te ajudar e te ensinar aí o que tu precisa saber com relação à automaquiagem pra valorizar cada vez mais a tua imagem, tá bom? Então é isso aí, coloca em prática tudo isso que eu te falei, que eu tenho certeza que tu vai realmente começar a conseguir mais usar as cores pra valorizar a tua imagem, tá bom? É isso aí, dúvidas deixem aqui nos comentários depois pra mim, que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Um super beijo e até a próxima!